Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, morreu, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos remir e redimir de todos os nossos pecados, delitos e ofensas, de uma vez por todas. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Quero, antes de ler uma palavra para a nossa reflexão, pedir que você me ajude a divulgar esse canal para que vidas possam serem edificadas. Dê um like, divulgue e compartilhe. Muito obrigado e que o Senhor continue abençoando, porque já somos abençoados. Quero ler uma palavra do apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 27, que diz assim: e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Sob o tema Na graça vivemos como filhos da luz, quero compartilhar convosco uma palavra. Querido, o apóstolo São Paulo, que foi escolhido por Cristo, não como um dos 12, mas um apóstolo separado daquele apostolado dos 12 de Jesus, para que pudesse trazer o evangelho da graça de Deus aos gentios, que antes eram excluídos. Pois a Bíblia diz que ele veio para os seus, e nós sabemos que os seus eram judeus, e os judeus o rejeitaram. E então a graça de Deus veio até nós. E nós, os escolhidos de Deus, antes da fundação do mundo, porque Ele nos amou primeiro e nos escolheu, e não nós o escolhemos. E então, como filhos da luz, nós andamos em graça, andamos por fé, vivemos sob os cuidados e sob a dependência de Deus. Não trazemos sobre os nossos ombros fardos pesados, não andamos em preceito dos homens e nem nos rudimentos da lei mosaica. Não vivemos presos a liturgias e rituais que nós encontramos dentro das instituições religiosas, porque vivemos uma liberdade plena na pessoa gloriosa e bendita de Jesus Cristo. O Espírito Santo veio e então Ele fez de nós morada e santuário do Altíssimo. Ele habita no nosso espírito e ambos testificam que nós somos filhos de Deus. Paulo então diz aos irmãos ali em Éfeso: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É como nos dias de hoje. Muitos estão presos a um sistema religioso, a instituições religiosas, e vivem debaixo de um fardo pesado. Quando essas pessoas, elas já foram escolhidas, elas são predestinadas. Antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu, mas elas ainda continuam com seus olhos fechados, tapados, como se o véu ainda estivesse sobre o seu rosto, para que elas não venham enxergar essa liberdade plena que Cristo nos outorgou. Então, preferem viver sob os preceitos dos homens, com fardos pesados sobre os ombros, e não viver na liberdade plena com que Cristo nos libertou. Paulo diz: tendo se tornado
insensíveis, entregaram-se à dissolução para com a avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que o ouviste e nele foste ensinado conforme a verdade de Jesus. E que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo qual deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Querido, o evangelho que o apóstolo São Paulo nos trouxe, essa revelação, esse entendimento que ele tem nos dado através da interpretação real do Espírito Santo de Deus, trazendo-nos essa revelação. Um evangelho de liberdade em Cristo, um evangelho sem jugo pesado, um evangelho de um fardo leve de Cristo Jesus, um evangelho aonde nós aprendemos a amar uns aos outros, a nos preocupar uns com os outros, não nos colocarmos acima de ninguém, não subestimarmos quem quer que seja, porque no Evangelho da Graça de Deus nós entendemos que nós somos a igreja como organismo vivo, e nesse corpo que é o corpo de Cristo, há uma unidade, e cada um que faz parte desse corpo e que tem um dom concedido por Cristo, não esses títulos que os homens outorgam uns aos outros, mas o dom concedido por Cristo Jesus. E então nesse corpo, onde cada um de nós somos uma unidade, nós ajudamos uns aos outros, porque entendemos que cada um tem uma função diferente nesse corpo, mas o objetivo é o mesmo, porque o cabeça desse corpo é Cristo, e é Cristo quem dirige esse corpo. Nesse corpo somos todos irmãos, ninguém é mais do que ninguém. Nesse corpo, aonde Cristo é o cabeça, nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, como o apóstolo São Paulo escreve aos Romanos, dizendo que os filhos de Deus, eles são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O nosso pastor é Cristo, o nosso Senhor é Cristo. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Vivemos focados nele 24 horas por dia. Reconhecemos que a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, a primazia é dele. É ele que é exaltado, é ele que é honrado, é ele que é glorificado. Enquanto nós percebemos que nesse sistema religioso as pessoas são ensinadas a valorizar os homens, reconhecendo os seus títulos, dando honra para eles, primazia para eles, porque eles assim o faz com que essas pessoas ajam assim. A gente percebe nessas reuniões que eles chamam de culto, aonde cada um busca se destacar mais do que o outro, está em evidência. Colocam cadeiras no púlpito e lá há uma cadeira diferente das outras, aonde senta o tal pastor presidente. E ao seu redor os seus auxiliares, vivendo em submissão a ele, quando nós devemos viver em submissão a Cristo, porque o senhorio é de Cristo, porque Cristo é o Senhor. É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser reconhecido. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou assim, que Ele cresça e que nós diminuamos cada vez mais. Na graça de Deus nós entendemos que nós não vivemos, é Cristo que vive em nós. Na graça de Deus nós entendemos
que somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na nossa vida. Na graça de Deus nós entendemos e compreendemos que não há mais nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Já fomos livres de tudo e de todas as coisas. A lei era de morte. E Jesus Cristo veio e cumpriu a lei. Aquele cordeiro que João Batista apresentou dizendo para o povo assim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele disse assim, porque os judeus ofereciam animais em sacrifícios para que os seus pecados fossem cobertos. E então quando Cristo vem, e João Batista como precursor dele, diz para o povo: eis o cordeiro de Deus. Apontando para Cristo, apontando para o Calvário, o lugar de redenção, aonde ele iria derramar o seu sangue, aonde ele iria morrer, e nós então seríamos sepultados com ele e também ressuscitados com ele. E hoje nós seguimos esse Cristo ressurreto, não mais o Cristo que morreu, mas o Cristo que está vivo e vivo para todo o sempre. Na graça de Deus, nós não ficamos uma vez por mês nos juntando e chamando aquilo que seria Páscoa de ceia do Senhor, trazendo à memória aquele que está vivo e vivo para sempre. Memória se traz de quem morreu, de quem está morto. O nosso Cristo é o Cristo ressurreto. É aquele Cristo que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele há de se levantar sobre toda a terra. E então, no Evangelho da Graça de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina: irmãos, não deis lugar ao diabo. Aqui não é essa figura que a religião criou, mas o diabo aqui é a carne, são as obras da carne. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer: irmãos, não deis lugar à carne. Tanto é que ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. No Evangelho da Graça de Deus nós aprendemos o amor ao próximo, que não existe uma religiosidade aonde não se coloque o próximo como prioridade, como a coisa mais importante. Devemos amar uns aos outros, render-lhes súplicas de ações de graça pela vida uns dos outros. E ao tomarmos conhecimento de alguém que está necessitado, e nós temos condições de fazer, assim nós devemos proceder e fazer, porque nós somos todos irmãos nesse corpo, que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. E então o apóstolo Paulo diz aqui que não furte mais, trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que o ouvem. Esse é o Evangelho de Cristo. É diferente do Evangelho da religião, das instituições, aonde as pessoas estão preocupadas em se destacarem, em aparecerem, em buscar posições, em buscar títulos, querendo estar sempre em evidência, serem mais mais do que a outra, buscando oportunidades, uns para pregar, outros para cantar, para que sejam aplaudidos, para que sejam vistos. Hoje se faz quase que tudo por conveniência e interesse. E o dinheiro tem sido o Deus deste século.
o Deus de muitas pessoas que são crentes, que nada se faz sem o interesse no dinheiro. Quase tudo hoje se cobra dentro dessas instituições religiosas, onde a maioria virou comércio, onde se negocia tudo ou quase que tudo. Os seus líderes vivem com muita comodidade, trocando de carro todos os anos. Tem uns que têm até helicóptero. Empresas moram nos melhores condomínios dos mais diversos estados do Brasil. Viajam sempre para o exterior. Comem nos melhores restaurantes. Seus filhos estudam nas melhores escolas. Têm os melhores planos de saúde. Tudo isso com o dinheiro que eles recolhem das ovelhas. E quando eles dizem para essas pessoas que isso é bíblico e que se tem que dizimar, dá 10% de um trabalho suado, em que as pessoas saem pela manhã, pela madrugada para irem trabalhar, e depois de 8 horas de trabalho retornam para a sua casa. E muitas das vezes essas pessoas não têm nem com que pagar as suas despesas. Muitas das vezes essas pessoas não têm o café, não têm o almoço, não têm o jantar, mas os líderes estão de olho nos seus 10%, dizendo que os 10% é para Deus, é para o Senhor. Para o meu Deus, não. O meu Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono da terra, é o dono de tudo que neste mundo há. Tudo é dele. E no Evangelho da Graça de Deus, nós aprendemos que o Deus que nós cremos, que nós servimos, Ele supre todas as nossas necessidades por Cristo Jesus em glória. Nós aprendemos que tudo podemos nele, porque Ele nos fortalece. É Ele quem cuida de nós. Vivemos sob seus cuidados e sob sua proteção. Ele não nos deixa faltar nada. Ele é presente em nós 24 horas por dia. Nós não precisamos estar buscando, porque Ele habita em nós. Ele não é hóspede. Ele faz morada naqueles que são seus. E nós reconhecemos isso nesse evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E o apóstolo ainda diz mais aqui: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Nós já fomos selados para o dia da redenção. Nós não precisamos fazer nem deixar de fazer. Fomos comprados com o seu precioso sangue. O sangue do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele já nos selou para o dia da redenção. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vai. Por isso que há poucos dias eu preguei uma mensagem, que nós não temos medo do inferno, não temos medo do diabo, não temos medo do devorador, como muitos têm. E muitos estão dentro desse sistema religioso por causa disso, porque tem medo do diabo, porque tem medo do inferno, e porque tem medo do devorador fazer uma devassa nas suas vidas, porque é assim que esses líderes religiosos ensinam, dizendo que se as pessoas não derem, não contribuírem, haverá maldição sobre a vida deles, e eles, ao invés de abençoar, já que eles dizem que são abençoadores, já que eles dizem que têm uma autoridade espiritual, mas por que eles amaldiçoam? Se você não der os 10%, eles dizem que o seu carro vai ser roubado ou furtado, o motor do seu carro vai bater, a sua casa vai virar uma farmácia, a panela de pressão vai explodir. O que eles jogam de maldições sobre a vida das pessoas, nesses lugares chamados de igrejas. E as pessoas, por não conhecerem a Deus, por não viverem em graça, elas temem essas ameaças. Querido, isso tudo é balela. Não acredite em nada disso.
Há um Deus dentro de você, creia nesse Deus, viva Ele 24 horas por dia, adore Ele porque Ele é Espírito. E os que o adoram o fazem em espírito e em verdade. Cultua Ele de forma racional, não com coração, não com emoção, não com sentimento como nós vimos dentro dessas instituições religiosas, mas com a razão. Antes sede uns para com os outros benignos. É isso que o Evangelho da Graça de Deus ensina. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Na graça, vivemos como filhos da luz. Por isso andamos em graça, por isso andamos por fé, e não por vista. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, 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 amém.